Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz sábado, que a face do Senhor possa resplandecer em cada um de vocês, que tenham um dia realmente de paz. Vamos estudar a lição e hoje, 26 de novembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 10, que ela tem como título As Chamas do Inferno. O título assim dessa lição ela é meio assim pesado, né? E às vezes é até um pouco assustador, as chamas, né, do inferno. E é um assunto que nós estudaremos diariamente, né, durante essa semana, e que esses assuntos eles aparecem perfeitamente verídico, né, na Bíblia. E também vamos ver várias teorias, né, que não se encontram nas Sagradas Escrituras e que algumas pessoas mencionam, né, o estado dos mortos após elas falecerem, e nós vamos estudar o que acontece com elas, né? Se termina ali ou não. E vamos ver, né, que recompensa, né, nós teremos após a morte. E saberemos assim qual é a jornada que se terá nesse período, né? Alguns dizem, né, que essas pessoas elas irão diretamente para o céu. Outros falam do purgatório. Outros falam que estarão num sono aguardando a volta de Jesus. E outros dizem que essas pessoas estarão agonizando no inferno. Bom, e nessa semana nós analisaremos caso a caso, né? E qual é a verdade sobre isto, sobre cada assunto que foi mencionado. E principalmente quando muitos, né, enfrentarão as chamas do inferno e alguns acham que esse tormento ele é eterno. Que dizem, né, que os pecadores ímpios estarão nesse tormento eterno. E daí você pergunta para mim, mas o inferno ele existe? Bom, se eu pensar nas formas que o mundo hoje acha, né, que é um lugar de tormento, um lugar de tormento eterno, né, eu diria que não. Mas terá o inferno. Terá por quê? Terá porque na segunda volta de Jesus, quando os salvos estarão e serão levados para as mansões celestiais, junto com Jesus, e aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador, que traspassaram Jesus, que mancharam o nome dele, que não aceitaram realmente a Jesus, nesse juízo essas pessoas irão para esse inferno. Mas o que é esse inferno? Esse inferno é a sepultura, é um buraco, porque na realidade essas pessoas estarão no inferno, mas pela dor psicológica, né? Pelo fato de elas estarem afastadas de Deus. A dor tremenda que viram para elas é muito maior do que a dor física, né? Embora neste momento, né, quando Deus se afasta e leva o Espírito Santo sai desse mundo e vai levar as pessoas para as mansões celestiais, todas as estruturas desse mundo aqui serão abaladas e as pessoas sofrerão com isto, né? Morrerão, haverá fogo, né? No lago de fogo, mas não eterno.
Ele é eterno enquanto dure aquele material para aquela queima. E por isso que nós temos que cuidar com isto, né? E falar que existe esse fogo eterno. Na realidade, a palavra inferno, ela é de origem latina e significa buraco, né? Profundezas. E na Bíblia, ela aparece como nome de Sheol, Hades, Geena, Tártaro, mas existe na Bíblia. Né? E esses 4 termos, em se tratando assim de inferno, com diferentes aplicações, ele aparece no estado final do ser humano, no lugar da condenação, quando haverá o juízo final. Sendo que a palavra Geena é o termo que aparece no Novo Testamento, para designá-lo que essa palavra ela vem assim do grego, né? Que significa terra de Irã, referindo-se a um vale assim no sul de Jerusalém, onde eram oferecidos sacrifícios de humanos, né? Onde as pessoas morriam ali e eram sacrificadas para Moloque, né? Deus pagão. E todas as coisas assim na vida, que elas estão assim diante de nós, está assim ao nosso redor, e hoje nós assistimos assim elas passarem a uma velocidade assim estonteante assim na nossa vida, com esses acontecimentos assim, globais que se desenrolam assim, um após o outro, e o mundo assim ficou assim pequeno, né? A história de cada um se desenvolve em paralelo a do resto, né? E cabe a nossa escolha, né? Entre o bem e o mal. E é por isso que o apóstolo Paulo ele menciona no verso para memorizar dessa semana, que ele diz: examine todas as coisas e retenha o que é bom. É um alerta para você escolher o bem, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21. E com esses 2 verbos, assim, de examinar e reter, Deus nos mostra como nós devemos agir, extraindo o bem de tudo que nós vimos no mundo e se afastando daquilo que não presta, para que nós não venhamos a ser condenados e nós irmos, né, para o inferno na grande volta de Jesus, no julgamento final. E o segredo da vida é de estar olhando para o céu, desejando estar lá, ao invés de se derreter e morrer naquele inferno no juízo final. Quando as pessoas assim, falam assim, de inferno, de fogo eterno, hoje, por exemplo, são enganos, né? Que eles acham que Deus, para castigar as pessoas más, ficará eternamente. Mas isso geralmente são pessoas que falam isto, são pessoas que têm a doutrina e a teoria da imortalidade natural da alma. Por isso que eles falam isto. E já no Jardim do Éden, Satanás, na forma assim, de uma serpente, disse a Eva que ela e o Adão não morreriam, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4. E entre os antigos pagãos havia nações de um outro assim, mundo, no qual eles falavam assim, que os espíritos dos mortos viviam conscientes naquele lugar. Quer dizer, tudo teoria, né? E essa crença somada, né, à razão de que entre os seres humanos existem pessoas boas e pessoas más, e que eles dizem assim que pessoas assim não podem conviver juntas, né? É tudo teoria também. E isso levou aos antigos, né, judeus a inserirem, né, para os cristãos crerem que além do paraíso para os bons, existe um inferno para os maus, que eles vão ter tormento eterno, e não é verdade.
E isto ocorreu assim mais ou menos no século XX. Também houve muitas teorias, né, de novas práticas, né, que enfatizavam, né, a influência desses gregos, né, na própria religião, sobre os escritos, né, apocalípticos, né, que eles pegavam e falavam que haveria esse inferno eterno, né? E aparece assim, muitas literaturas também, grego clássica, né, com alusões desse lugar de tormento, né, para as pessoas más. E todas essas literaturas influenciam as pessoas, né? Como foi esta, né, a famosa Odisseia de Homero, que é a Rapsódia 11, que descreve que uma pretensa viagem de Ulisses, né, à região inferior de Hades, né, que é o caso do inferno, onde mantém diálogo com a alma de vários mortos que sofriam pelos maus tratos e atos deles, né? Então nós iremos aprofundar essa semana estudando todos esses itens para nós aprendermos bem, né, o que é realmente essas chamas do inferno que muitos falam, né? E nós veremos, né, que no livro de Marcos, no capítulo 9, do versículos 42 a 48, ele menciona sobre vermes imortais. Poxa, mas que é isto? Nós saberemos nesta semana. Aprenderemos que o fogo eterno, né, essas chamas do inferno, será que os perdidos estarão nesse fogo mesmo? Como assim? Um fogo que nunca se apaga? Será? Vamos ver lá, meus amigos, bem detalhado. Essa semana será ótimo para todos aprenderem. E a Bíblia diz isso mesmo? Será? Nós vamos ver lá que lá em Malaquias fala sobre isso. Malaquias 4, versículo 1 e Judas 7. Verificaremos, estudaremos sobre a dogma, né, do purgatório, de onde surgiu isto, que está lá em Eclesiastes 9, 10, a resposta. Vamos ver qual é a realidade do estado dos mortos, qual é a verdadeira realidade, o que está em harmonia com as Sagradas Escrituras, o que nós vamos aprender sobre isso. E aqueles que guardam a ressurreição de Cristo, como será, né? Vamos ver também por que o apóstolo João ele limita a vida eterna para os que estão em Cristo, né? Que está lá em 1 João, capítulo 5, versículos 3 a 12. Por que realmente ele menciona isto? Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus, através do poder do Espírito Santo, ele tem falado com todos nós para aceitar Jesus como Salvador, para que a sua mente possa abrir, né? Você tem sabedoria. E esses assuntos que nós mencionamos aqui, todos eles, quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre e você aprende mais sobre isto. Você começa a ter assim uma sabedoria que vem dos céus na sua mente. E além do mais, quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde haja mais dor, não haja mais morte, não haja mais sofrimento. E sabe por quê Deus quer fazer com isto com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.